Bem-vindos ao nosso estudo sobre as instruções de Jesus à Igreja, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 35. Neste vídeo, vamos explorar o quarto discurso principal de Jesus, onde ele aborda temas cruciais relacionados à comunidade de fé e à vida cristã. Vamos mergulhar nas palavras de Jesus e buscar compreender como esses ensinamentos podem moldar nossa compreensão do reino dos céus e nossa conduta como membros da Igreja. Então, vamos começar nossa jornada de descoberta e aprendizado juntos. A aparição de Moisés e Elias. Moisés e Elias são figuras proeminentes da lei e dos profetas. Essas duas figuras do Antigo Testamento corroboram a revelação de Jesus. Enquanto Elias foi levado ao céu, Moisés faleceu. Os ensinamentos judaicos posteriores sugerem que seu corpo foi admitido ao céu. Lucas indica que eles também estão cientes do próximo êxodo de Jesus. Os santos no céu não estão em um estado de inexistência ou letargia. Eles estão vivos e capazes de se comunicar com os habitantes da terra, neste caso, com Jesus. Embora a transfiguração de Jesus revele principalmente sua natureza como Messias celestial, também demonstra que os santos falecidos são participantes ativos e testemunhas do contínuo trabalho de Deus. A morte não é o fim da existência para o crente em Deus. Na narrativa de Mateus, Pedro chama Jesus de Senhor, enquanto em Marcos ele o chama de Mestre. Nos Evangelhos, os oponentes de Jesus o chamam de Mestre. A sugestão de Pedro para construir 3 tabernáculos sugere a festa dos tabernáculos, embora não fosse a época adequada. A tenda da reunião no deserto simbolizava a presença de Deus. Em Mateus, não fica claro o que Pedro tinha em mente. Marcos esclarece a observação de Pedro com a declaração, porque não sabia o que estava dizendo, pois estavam aterrorizados. O que se torna evidente na sequência é que a questão não é sobre 3 tabernáculos para 3 profetas, mas sobre um Filho celestial. A voz da nuvem. Estes versículos trazem uma revelação divina. Enquanto Pedro ainda está falando, uma nuvem luminosa os envolve. Mateus destaca o momento com a palavra teis, e dou, mencionada 2 vezes no versículo 5, sinalizando uma profunda mudança nos acontecimentos iminentes. A nuvem luminosa evoca a presença de Deus e sua glória, como no deserto após o êxodo, na entrega da lei e na habitação no tabernáculo e no templo. Este é o Shekinah, a manifestação visível da glória de Deus. Os discípulos não conseguem permanecer na presença da nuvem gloriosa, assim como os sacerdotes não podiam quando Shekinah enchia o templo de Salomão após a colocação da arca. A voz vinda do céu é diferente em cada evangelho sinótico. Mateus registra aqui as mesmas palavras celestiais pronunciadas no batismo de Jesus. A resposta final à sugestão de Pedro de construir 3 tabernáculos é a visão singular de Jesus ao final da transfiguração. No versículo 9, os discípulos são novamente instruídos a guardar silêncio até a ressurreição de Jesus. Elias vem primeiro. A presença de Elias ao lado de Jesus leva os discípulos a questionar como esses 2 papéis se relacionam. A referência dos escribas remete a Malaquias. Não há evidência explícita de que, antes de Jesus, o papel escatológico de Elias seria cumprido tanto por um precursor do Messias quanto por uma figura Elias-Messias. Os discípulos entendiam que o Messias seria o Elias do fim dos tempos. Dado que acabaram de ver Elias na transfiguração como um evento separado e distinto de Jesus, é compreensível que tivessem algumas perguntas. Jesus reinterpreta o papel escatológico de Elias em termos de precursor, identificando explicitamente João Batista. Parecia que, tendo visto Elias antigo, os discípulos esperavam imediatamente o advento do dia do Senhor. A resposta de Jesus é que eles já viram Elias e que o esquema de eventos que esperavam para o fim precisava ser corrigido, a mais acontecer antes do fim. Jesus reafirma a previsão de sua morte e ressurreição iminentes. Jesus cura o menino possesso por um espírito. Após a experiência da transfiguração no topo da montanha, Jesus e os 3 discípulos são confrontados por um espírito maligno, que resistiu às tentativas dos outros discípulos de expulsá-lo. O principal foco de Mateus aqui é revelar a incredulidade dos discípulos e apresentar o ensinamento de Jesus sobre o poder da fé. O filho é descrito literalmente como lunático ou possuído pela lua. Mateus observa que a doença tem origem demoníaca e requer exorcismo.
A questão é ainda mais complexa devido ao fato de Mateus mencionar uma cura. Jesus repreende os discípulos, chamando-os de geração incrédula e perversa. Assim como Moisés, ele desce da montanha da revelação apenas para encontrar incredulidade no pé dela. Jesus identifica os discípulos com o espírito da época, o qual ele já havia condenado, geração má e adúltera. Ele observa que a razão de eles fracassarem nos esforços de expulsar o demônio era devido à pouca ou inadequada fé que tinham. Jesus declara que mesmo uma pequena quantidade de fé remove toda a impossibilidade. Entre os rabinos, mover uma montanha era uma expressão figurativa referente a uma possibilidade remota. Jesus prediz novamente a paixão. Pela segunda vez, Jesus prediz seu sofrimento e morte, o que causa grande aflição aos seus seguidores. Agora ele acrescenta que será entregue aos inimigos. O Messias submete-se ao imposto do templo. Todo judeu homem devia pagar um imposto anual para a manutenção do templo. Como rei, Jesus não é obrigado a pagá-lo, mas para evitar escândalo, ele o paga. Seus seguidores também devem evitar escândalos desnecessários e cumprir a chamada do Senhor à humildade. Este relato do pagamento de impostos só aparece em Mateus, o que está de acordo com o evangelho que leva o nome do ex-cobrador de impostos que se tornou discípulo. O fato de Pedro agir por procuração de Jesus e pagar o imposto por ambos está em conformidade com a autoridade recentemente recebida como primeiro-ministro de Jesus e é mais um exemplo de Pedro atuando como representante dos discípulos. As instruções de Jesus à Igreja. Este é o quarto bloco pedagógico principal de Cristo que Mateus apresenta em seu esforço para retratar o Senhor como o novo Moisés. Assim como os 5 livros do Antigo Testamento atribuídos a Moisés, Mateus organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grupos principais. Mateus delimita claramente o início e o fim desta sessão, naquela mesma hora e quando Jesus concluiu esses discursos. Aqui, Jesus instrui os discípulos sobre a natureza da grandeza no reino dos céus e fornece orientações adicionais sobre disciplina e autoridade na comunidade da fé. Embora os versículos 15 a 17 tenham um tom legal, a maior parte do discurso de Mateus é pastoral. Às vezes, é nas entrelinhas da vida que encontramos as maiores lições. Assim como nas entrelinhas dos textos bíblicos, onde podemos descobrir mensagens profundas e significativas para nossas vidas. Que possamos sempre buscar a sabedoria e a inspiração necessárias para enfrentar os desafios do dia a dia, e que cada reflexão nos conduza a um caminho de crescimento e plenitude. Encerramos aqui nosso estudo. Espero que tenha sido enriquecedor para você, assim como foi para mim. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas reflexões, não hesite em deixar um comentário, compartilhe com seus amigos e deixe seu like, pois ajudará o nosso canal. Até a próxima!